Olá! Essa é a nossa devocional de número 48. Vamos ler Romanos 10, do 16 ao 21. Vamos à leitura. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra e a palavra deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu farei com que vocês fiquem com ciúme de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Israel é tão ousado que diz: Fui achado pelos que não me procuravam. Desculpa. E Isaías é tão ousado que diz: Fui achado pelo que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Bom, Paulo aqui, né, ele vai falar sobre a incredulidade dos judeus, né, desde o tempo dos profetas, né, e não foi por falta de conhecimento que os judeus não creram no evangelho, né, porque eles tinham acesso, eles entendiam, ou de ser algo novo, né, e na verdade o motivo, novamente, Paulo enfatiza que a responsabilidade é o coração, né, do homem que é pecador e rejeita a Deus. Bom, o verso 16 e 17 vamos lê-los juntos para analisar junto. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Bom, muitos antes de Cristo anunciaram, né, acerca do Messias. Isso foi os profetas, Moisés, Isaías, né? Todos os profetas ali traziam ao conhecimento do povo a vontade de Deus. E mesmo assim, eles não creram e não viviam a vontade de Deus revelada ali na lei, né? Não obedeciam. Essa foi uma reclamação feita pelo profeta Isaías, né? Lá em Isaías 53, do 1 ao 5, abra na sua Bíblia aí, porque essa leitura vale muito a pena. Isaías 53, do 1 ao 5. Eu vou ler aqui. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, não havia nenhuma beleza beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas somos sarados. Bom, o servo sofredor do Senhor, né, era o Salvador que haveria de vir. Isaías já tinha dito. Não tão pouco aqueles que são tão poucos aqueles que reconhecem, né, que reconheceram o que Isaías disse, né? Ou seja, se crescem em Jesus, o Messias, no qual o profeta falava, né, seriam salvos. Então, assim, eles eram salvos na fé do Messias que o profeta falava, que viria ainda.
Diante do que Isaías disse, né? O que Paulo está falando? Ele traz de volta o que Isaías diz e aí ele conclui que a salvação vem mediante a fé no evangelho que precisa ser pregado. E, portanto, a rejeição dos judeus é fruto do seu coração incrédulo. Então, né, nós voltando aqui para Romanos 10, né? Nós vemos aqui nesse estudo que Isaías, ele estava naquele momento assim, mas quem ouviu a nossa pregação, né? Porque a fé vem pelo ouvir. Quer dizer, eu preciso a Espanha para que ouçam o evangelho, ouçam acerca de Cristo, porque senão como serão salvos, né? Aí nós vamos ler, né? Porque aqui o 17, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Vamos ao 18. O 18 diz assim: mas pergunto, será que eles não ouviram? Será que não estava claro em tudo que era dito, em todos os sacrifícios, todas as cerimônias, né? Não apontavam para Cristo? Será que eles não ouviram? Será que é novidade para eles o Messias ser um servo sofredor? Alguém que iria padecer por eles? É claro que sim, é claro que eles ouviram, né? Aí aqui, Paulo pergunta se existe algum judeu no tempo dos profetas ou no tempo dele que ainda não tenha ouvido sobre o que Isaías tinha falado. Será que existe um judeu que nunca ouviu falar do que Isaías estava falando, né? Sobre esse servo sofredor? Resposta de Paulo: claro que ouviram. Então ele cita o Salmo 24:1, no qual os céus proclamam a glória de Deus, ou seja, a natureza anuncia a existência de Deus, e os judeus sabem também pelo livro, pelos escritos de Moisés, né, e pelos profetas. Não tem nenhum judeu que poderia dizer que não sabia do que nós vimos ali que Isaías falou. Então, quando fala aqui que as palavras deles alcançaram confins do mundo, porque há revelação geral, né, de Deus na natureza, ela está por todos os cantos do mundo, né? Então não tem um judeu que possa dizer que não saiba do que Isaías está falando, né? E aí, o 19, vamos lê-lo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. Então aqui, Paulo novamente dá o benefício da dúvida aos judeus. Pois será que eles não eram muito difícil de ser compreendido, né? O significado dos sacrifícios da lei, como eu disse anteriormente? Então, Paulo está dizendo aqui no 19 que não foi por falta de entendimento dos judeus, porque até Moisés argumentou que um outro povo seria escolhido. Eu farei com que vocês fiquem com ciúme de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata que vocês julgam assim terrivelmente, eu vos provocarei a ira. Então, que seria levantado, para mim que tá claro, tá falando dos cristãos, né? E isso Moisés estava falando, né? Então, aqui no 20, para a gente avançar, e Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Está dizendo que o Messias, né, ele foi encontrado por aqueles que não estavam procurando por ele, né, que não estavam nem aí para ele. E ele foi achado, né, ele foi, deixa eu ler aqui de novo para
para falar certinho, ele se revelou, né? Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Gente, isso é Cristo já falando, né? Dessa resistência de Israel e dele alcançando os gentios. E por fim o 21, quanto a Israel, porém diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Tirei do Egito, cuidei no deserto, a roupa crescia com eles, eu colocava nuvem para aliviar, né, do sol escaldante do deserto, eu colocava uma coluna de fogo para que não morressem congelado nas noites, né, tão gélidas e frias do deserto. Eu os mantinha, não faltava ali alimento, não faltava ali nada. Mas todos os dias, com minhas mãos, né, estendidas, né, eu tinha como resultado, né, Deus via ali um povo desobediente e rebelde. Sempre, sempre, sempre. É o povo se misturando, ou é o povo adorando outros deuses, ou é o povo murmurando, reclamando, com saudade do Egito, enfim. Em diversos momentos, né, Israel foi claro na sua reclamação, na sua desobediência e na sua rebeldia, né? Então, nós, os gentios, né, vamos dizer assim, fomos alcançados, né, por esse Deus que decidiu se revelar a nós, né? Nós o encontramos, né? Porque ele se deixou ser achado, né, por nós, e graças a Deus por isso, né? Essa é a situação de Israel aqui nesse trecho, né? E é por isso que o evangelho precisa ser pregado, né? Israel teve ali oportunidade e rejeitou o Senhor, e Deus se revelou àqueles que não o estavam procurando, e glória a Deus por isso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos imensamente pela oportunidade, Deus, de, ó Deus, te conhecer, entender a nossa situação pecaminosa e a nossa necessidade de ti. Louvado seja o seu nome, Senhor. Que possamos retribuir de forma digna, ó Pai, essa maravilhosa graça que se revelou a nós, a pessoa do teu Filho Jesus. Muito obrigada. Amém.